Boa noite, Alisson. Boa noite, Paulinho. Tudo bem? Boa noite. Legal? Bem. Pô, acho que você foi o primeiro cara a ser agarrado na invasão ali, não foi? Eu vi que na hora que você vieram para cima de você, você sentiu. Como é que foi essa loucura toda aí, Paulinho? Isso é alegria, carinho, excesso, falta de zelo? Como é que vocês viram toda essa situação aí? Acho que é o carinho, né, que existe a parte do torcedor para nós jogadores. Então, só pedir para que tivesse um pouquinho de calma ali para não acontecer nada. Não, tranquilo. Paulinho, boa tarde aqui, ó. Boa tarde. Paulinho, desse grupo aqui, talvez você seja um dos que melhor conhecem o Tite, né? Ao longo do tempo trabalhou com ele no Corinthians e tal. O que você pode falar do Tite, assim, que as pessoas não conheçam? Que outro lado do Tite você poderia revelar que as pessoas não conheçam? Assim, e tem umas imagens dele assim no jogo contra o Equador, ele gritando muito contigo, falando muito contigo. Você se conhece um pouco já, meio que no olhar já também? Sim, eu acho que devido aos 3 anos, né, trabalhando com o Tite no Corinthians, um conhece o outro praticamente assim no olhar. Por isso que ele falando bastante, não só comigo, mas com todos os jogadores na partida. E assim, não tenho o que revelar sobre ele. Eu acho que o que tem para vocês observarem é isso mesmo. Não tem nada para que eu chegue aqui e revele sobre o Tite. É um cara importante, onde passou e agora está sendo muito importante na seleção brasileira. Paulinho, boa noite. Rafael, Boa Rádio noite. 730 de Goiânia. Eu queria saber de você como é que é fazer parte de uma geração que está tentando resgatar a autoestima do futebol brasileiro. É gratificante, né, de estar retornando à seleção brasileira depois de um período. E como eu sempre falo, né, aproveitar as oportunidades na seleção brasileira, que é o mais importante, e trabalhar. Eu acho que é gratificante e para mim, é muito importante estar retornando à seleção brasileira e fazendo parte desse grupo. Paulinho, após a grande vitória diante do Equador, na estreia do Tite, cria-se uma expectativa de uma repetição de uma grande atuação contra a Colômbia. Você vê o segundo tempo como um modelo de atuação para o Brasil seguir? É claro que fizemos um grande jogo diante do Equador. Queremos sim, né, manter esse padrão, essa vontade, essa dedicação que tivemos, trabalharmos muito bem a bola. Acho que envolveu o adversário. É claro que queremos repetir o jogo que fizemos diante do Equador, mas sabemos da dificuldade que vamos enfrentar também diante da Colômbia. Paulinho, aqui, tudo bem? Tudo bem? Queria falar um pouco mais sobre a Colômbia, que ao longo dos últimos anos vem se tornando aí, claro, a Argentina é sempre o maior rival do Brasil, mas a Colômbia vem adquirindo muito peso. Os jogos têm sido muito disputados, muita polêmica, às vezes violência. E queria que você falasse como é que é jogar contra a Colômbia, que tipo de jogo pode se esperar e como não deixar que essa empolgação da estreia do Tite, com essa grande atuação, prejudique a atuação do Brasil na terça-feira. Bom, nós, jogadores, comissão, sabemos, fizemos um grande jogo diante do Equador. E vamos manter a calma, a tranquilidade, os pés no chão, porque agora vamos encarar um grande adversário como é a Colômbia. Eu já tive algumas experiências diante da Colômbia, um time muito forte, com grandes jogadores. Então, acho que nós temos que estarmos concentrados e focados na partida, porque sabemos que vai ter, né, o confronto, o choque. Eu acho que temos que estar preparados para tudo isso que vamos enfrentar. Vai ser difícil, mas eu acho que se nós estivermos concentrados e focados, conseguimos, se Deus quiser, um grande resultado. Paulinho, tudo bem? Tudo bem. Quando você chegou pela primeira vez à seleção com o Mano e depois o Felipão, você era uma unanimidade no país, era considerado um dos melhores jogadores do Brasil, num time que estava ganhando tudo, inclusive foi campeão mundial. Hoje as pessoas têm dificuldade de te ver jogar, principalmente depois que você foi para a China, na Inglaterra menos, mas no futebol chinês não. Eu queria que você falasse como é que está sendo essa tua passagem pelo futebol chinês, se ela está agregando ao teu futebol. Você acha que a China te dá mais coisas ou você dá mais coisas ao futebol chinês? E você acha que você estaria na seleção com toda essa dificuldade se o técnico não fosse o Tite e não te conhecesse tão bem? Todos os jogadores que aqui estão por merecimento, né? Porque estão fazendo um bom trabalho nos seus clubes. A comissão técnica vem acompanhando todos os jogadores que
que foram convocados. Então, estou fazendo o meu trabalho como eu sempre fiz. No Corinthians, fiz no Bragantino, e agora estou fazendo na China. Então, se eu estou aqui na seleção brasileira, é porque eu mereci estar aqui. Olhem, criou-se uma rivalidade Brasil e Colômbia, desde a Copa América do Chile, né, com o Neymar, agora na Olimpíada também, bateram demais no primeiro tempo. Algum receio desse tipo de jogo? O que o Brasil tem que fazer para evitar, de repente, uma possível violência da Colômbia, sem querer alimentar isso, por gentileza? Não, acho que não podemos perder a cabeça, né? Fazer o nosso jogo tranquilo, em paz. Eu acho que, como eu falei aqui, vou repetir, se nós estivermos concentrados, focados, um companheiro um ajudando o outro, com tranquilidade, nós conseguimos fazer um bom jogo. Então, sabemos que vai ter, como eu falei, o contato, talvez pode ter uma entrada ou outra um pouquinho mais forte, onde nós temos que ter a cabeça no lugar. Eu acho que os jogadores que aqui estão têm essa consciência, têm essa cabeça tranquila, então acho que está bem concentrado e focado para poder fazer um grande jogo. Paulinho, boa noite. Boa noite. Foram 3 treinos até a estreia do Tite contra o Equador. E, de certa forma, todo mundo considerou uma ótima, uma boa atuação da seleção brasileira. A você, jogando no meio de campo, também surpreendeu o fato do jogo do Brasil ter sido tão seguro? Em nenhum momento o Brasil se sentir muito ameaçado pela equipe do Equador, que jogava em casa, tinha uma ótima campanha. Como é que você analisa esse desempenho da seleção brasileira, a segurança que ela demonstrou naquele jogo? Bom, sobre o desempenho, com certeza foi muito bom. Então, acho que, como eu falei, temos que manter isso, vamos trabalhar para mantermos isso. O pouco tempo que tem para trabalhar, então, eu observando, eu analisando, eu acho que surpreendeu, porque eu acho que a maior parte das pessoas não esperava. Eu acredito e confio na seleção brasileira, né? Todos nós, um jogador confia no outro, confiamos no treinador, então já esperava, mas eu acho que foi para as pessoas que estão analisando aí de fora, surpreendeu. Para mim não, porque eu conheço o trabalho do professor e conheço os profissionais que aqui estão. Paulinho, tudo bem? Queria que você falasse um pouco sobre o seu entrosamento com o Renato Augusto, né? Vocês já jogaram juntos, mas quando jogaram juntos era um esquema tático um pouco diferente, né? Hoje vocês jogam praticamente lado a lado, hora um vem buscar a bola, hora o outro vai pressionar o adversário na área defensiva. Como é que está o entendimento com o Renato e a importância do movimento perfeito de vocês dois para a engrenagem funcionar? Bom, como eu falei, pelo pouco tempo, então acho que eu tive a felicidade de jogar com o Renato no Corinthians, então em um sistema diferente. Mas aqui na seleção, eu acho que o que é importante também, pelo pouco tempo, é a conversa, né? Então, acho que a conversa foi fundamental para que nós fizemos uma boa partida. Então, acho que é mais na base da conversa em alguns momentos. É claro que existe capacidade técnica, física, enfim. Mas eu acho que a conversa também é importante pelo curto período que existe aqui na seleção. Paulinho, eu queria voltar a falar na questão do torcedor. Vocês chegaram aqui por volta de 5 da manhã, tinham cerca de 500, 600 pessoas no aeroporto. O treino de hoje foi aberto ao público, tinham 15 mil pessoas dentro e mais umas tantas que ficaram do lado de fora. Houve o gesto de carinho que o Fernandinho citou, que você citou aqui na pergunta do Fernandinho sobre da invasão de campo, os torcedores lá. Você estava presente, estava próximo no momento que poderia ter significado uma ruptura do torcedor com a seleção. E agora, a seleção volta a ter o torcedor ao lado, a gente vê manifestações em redes sociais, a gente vê o carinho do torcedor explícito aqui. O que significa para você, especialmente, e há uma conversa entre os jogadores dessa proximidade, dessa reconciliação com o torcedor brasileiro, que a gente vê explicitamente nos gestos? Nós, jogadores, observamos, né, os gestos dos torcedores. E eu acho para ver isso, né, esse carinho com o torcedor conosco, nós jogadores com o torcedor, com o povo brasileiro, nós fazemos um bom trabalho dentro de campo. Então isso, acho que uma coisa vai puxando a outra. Então acho que a gente sabe, respeitamos o torcedor,
temos certeza que o torcedor também tem um carinho muito grande por nós. Então, acho que os resultados aparecendo, eu acho que isso acontece naturalmente. As coisas vão fluindo de uma forma fácil. Paulinho, todo mundo sabe que o maior perigo da Colômbia é o James Rodrigues. Você, como um jogador experiente de marcação de meio campo, qual é a melhor forma para parar esse jogador? Um jogador de muita qualidade. Como eu falei, temos que estar focados, concentrados para neutralizar ele. Então, acho que os homens do meio de campo, claro que se inicia uma marcação lá em cima já, mas nós ali do setor do meio campo temos que estar atento a ele para não dar espaço para ele poder jogar com uma certa facilidade. Temos que neutralizá-lo. A última para o Paulinho aqui. Paulinho, boa noite. Boa noite. Já falamos já da rivalidade do Brasil e da Colômbia, também do jogo violento que virou nos últimos anos. Mas o que você poderia resgatar, se é que tem alguma coisa do jogo da Colômbia que está um ponto mais do Brasil na eliminatória, que hoje em dia você acha que seria a terceira ou segunda, terceira no ranking da FIFA? O que você poderia resgatar da seleção da Colômbia? Obrigada. Olha, assim, não tenho o que resgatar, né? Mas o que eu tenho que colocar aqui é o que todos nós sabemos, né? Vocês, que nós jogadores sabemos, que a dificuldade que vamos enfrentar por ser uma grande seleção e ter grandes jogadores. Isso nós temos consciência. Acho que não adianta eu procurar alguma coisa ou resgatar alguma coisa lá atrás. Sabemos da dificuldade que vamos enfrentar diante da Colômbia. Então, tá bem focado, concentradinho para fazer um grande jogo. Obrigado, Paulinho. Vou começar a coletiva do Alisson agora. Por aqui, por favor. Olá, boa noite. Queria que você falasse um pouquinho sobre uma parte mais descontraída, né? Vocês conseguiram passear um pouco por Manaus, onde vocês foram. A vinda de vocês também gerou um gesto de doação de 15 toneladas de alimentos, né, para a população carente. Enfim, como é que você avalia tudo isso? Boa noite. Boa noite. Teve um dia de folga e a gente conseguiu dar uma descansada, dar uma passeada mais parecida, que é importante também. Tivemos um jogo duro, fizemos um bom trabalho. Isso foi uma recompensa para a gente, né? Faz parte do futebol, descansa. Conheci, né, o famoso Encontro das Águas, Rio Negro e Solimões. É um ponto turístico muito famoso aqui, muito bonito. Não sabia dessa doação aí de 15 toneladas. A gente fica muito feliz, porque o jogador, a maioria do jogador tem uma alma solidária, um coração solidário. A gente fica feliz quando a gente incentiva os torcedores a fazerem esse gesto também, que é importante. Alisson, boa noite. Boa noite. A partir da sua experiência como jogador e pelo que você viu antes de começar a sua história na seleção, quando você pensa na Colômbia, o que te vem à cabeça? Bom, vem à cabeça tudo que foi falado até agora, um jogo duro, um adversário que cresceu, todas as seleções sul-americanas cresceram muito no futebol. Hoje não existe mais adversário bobo, adversário fraco, e a Colômbia é um adversário que sempre vem tentando complicar, né, nos jogos contra a seleção brasileira. Hoje tem o seu principal jogador, que é o James Rodrigues, temos que estar atento a ele, mas também a todos os outros jogadores. Como o Paulo falou, é muito foco, muita atenção para neutralizar as jogadas deles, fazer um jogo seguro, que a gente vai ficar mais perto aí de conseguir uma vitória. Alisson, aqui, por favor. Dos 3 goleiros da seleção, hoje você é o que tem uma disputa mais aberta no seu clube, né? Hoje você tem uma concorrência forte do Chesney na Roma e a gente sabe que para o goleiro a quantidade de minutos é muito importante. Isso é uma coisa que passa na sua cabeça? Quer dizer, o quanto que essa briga pode te fortalecer ou, por outro lado, comprometer o seu espaço na seleção? Por exemplo, o Tafarel, que é seu preparador de goleiros, ele teve que trocar de clube, ir para um clube menor na Itália, para não perder a Copa do Mundo de 94. Como é que esse cenário está se desenhando na sua cabeça? Bom, eu enfrento isso porque eu estou enfrentando uma mudança de clube, mudança de estilo de futebol, mas eu creio, as coisas sempre aconteceram na minha vida de uma forma natural. Eu acredito que dessa vez não vai ser diferente. Estou me dedicando muito nos treinamentos. O goleiro, quando não joga, tem que compensar um pouco a falta de jogo nos treinamentos, nos coletivos, nos jogos reduzidos, para estar sempre focado, sempre ligado, para que quando chegue na hora do jogo não comprometa a falta de ritmo. Acredito que eu estou bem preparado, joguei amistosos no início da nossa pré-temporada lá.
praticamente fiquei aí umas 2 semanas sem jogo. Às vezes acontece isso no futebol, então entrei na nossa última partida tranquilo, focado. Isso não me fez falta, principalmente na questão do posicionamento, procurar estar sempre bem posicionado, e creio que consegui ajudar a equipe aí fazendo uma boa partida. Alisson, aqui à tua direita. Boa noite. Boa noite. Como diz o gaúcho, bate, o Paraná te abraça. Me conta um negócio, qual o valor que você dá à defesa que você fez no momento que o Moreno liquidava, achou uma avenida para entrar pelo lado esquerdo, que você defendeu e depois o Miranda travou o chute e o Brasil safou-se? Qual o valor que você dá no contexto, no quadro geral do jogo? Ali o Brasil se, vamos dizer assim, ressurgiu para a partida e para fazer a vitória que fez? Eu dou o mesmo valor que quando o Paulinho dá um pique para tirar uma bola e vibra, quando o Marquinhos encurtou o espaço no chute, na finalização do Bolanhos, quando o Neymar dá um pique para recuperar uma reposição que eu joguei um pouco mais nas costas dele, é o mesmo valor que tem em cada lance, cada jogada dos nossos companheiros. A gente está ali para isso, para ajudar, cada um concentrado em dar o seu melhor para a equipe, para conseguir aí fazer sempre o seu melhor, dar sempre o melhor resultado para todos, para conseguir ficar sempre perto da vitória. Alisson, lá de cá. Teve um dia que você estreou, foi muito bem, e tivemos a estreia do Gabriel Jesus. O que você fala desse garoto? Qual o tamanho do futuro desse garoto na seleção brasileira? O Gabriel é uma grande promessa. Hoje ele já é uma realidade, eu não posso chamar ele de promessa. É uma realidade do Palmeiras, fazendo um bom trabalho lá e agora estreando muito bem, começando muito bem pela seleção. Dá para ver que é um menino muito focado. Ajudou muito a gente, não só fazendo os gols e cavando o pênalti, mas na marcação. É um garoto que se dedica muito dentro de campo, que a gente pôde ver também nas Olimpíadas. Ele, pela entrevista que ele deu, que ele falou que não importa se eu tiver que voltar 10 vezes lá atrás e sair do jogo com a perna inchada, eu vou fazer. É isso que a gente precisa, jogadores que entrem em campo, se dediquem, né? Eu acredito que ele vai ajudar muito aí a seleção. E a gente tendo essa mentalidade como a gente teve no jogo contra o Equador, a gente vai muito longe. Olha, isso, matemática é uma coisa que parece que não faz muita parte do futebol, né? Mas normalmente a gente está falando em número, está vendo resultados. A gente começou essa eliminatória fora da Copa do Mundo, na realidade. E pode terminar essa rodada em primeiro lugar. Como é que é isso aí? A gente vai procurar sempre ficar focado jogo a jogo. É importante, sim, olhar para a tabela. Lógico que é sempre o nosso foco. Estar sempre à frente, sempre no topo. A nossa ambição é sempre chegar na frente. Mas vamos pensar, né, partida a partida, jogo a jogo, desafio a desafio, para que a gente esteja focado da melhor maneira, sem pensar em nada que seja externo, para a gente dar o melhor resultado. E aí sim, depois da partida, a gente olha para a tabela, olha para a nossa posição e vamos buscar aí essa vitória aí para nos colocar mais em cima. É muito rápido, o futebol é muito rápido. Quando a gente estava numa posição mais abaixo, a gente ainda está em quinto, mas a gente sempre falou, a gente está numa posição baixa na tabela, mas estamos a 2, 3 pontos do pessoal que está acima, é uma vitória que já nos coloca mais à frente. Então, da mesma maneira que quando a gente estava numa situação complicada, a gente usava esse discurso, agora não vai ser diferente. A gente tem que ter foco dentro de campo, procurar fazer sempre o melhor para, como eu falei, estar perto da vitória. Alisson, foram feitos vários questionamentos quando você conseguiu no campo a vaga que era do Jefferson, que atualmente, na época do Dunga, vinha sendo convocado. Você ganhou a posição, teve atuações, trabalhou calado, e agora, com a mudança do treinador, você continua como titular. Qual foi a importância dessa convocação do Tite, técnico novo, para 2 jogos tão importantes? É sempre importante, a gente sempre quer mostrar, provar, e quando entra um treinador novo não é diferente. Mas o Tite, apesar de ser a primeira partida, de ter sido a primeira partida dele pela seleção, ele não se baseou só nesses treinamentos, ele se baseou no que acredito que se baseou em informações. Eu já joguei contra ele também, ele conhece a todos, conhece a história de cada um, então ele já me conhecia.
Fico feliz por ter a confiança dele agora, né, de começar jogando. Vou sempre trabalhar da mesma maneira, como tu falou, calado, fazendo o meu melhor. Todos os que me acompanham trabalhando podem ver a minha dedicação e vou sempre me dedicar, fazer tudo com amor, que foi assim que eu aprendi com meus pais, fazer tudo com dedicação, que o resultado vem. Alisson, você conquistou conquistou a confiança do Tite calado, mas eu acho que queria que você falasse alguma coisa. Porque o Paulinho, o enfoque era o conhecimento do Paulinho com o Tite, o hábito do Paulinho de trabalhar com o Tite, o retorno do Paulinho à seleção brasileira, com todos os méritos. Aliás, parabéns, fez uma grande partida, um grande retorno. Obrigado, obrigado. E você vinha de uma fase ruim da seleção, não por sua culpa, não num caso específico, particular seu, mas uma fase ruim nas eliminatórias, uma fase ruim de Copa América, uma fase de muitas críticas, uma fase de descrença e uma fase de separação do torcedor com a seleção. Já falamos isso agora desse retorno. Os grandes resultados sempre trazem esse retorno do torcedor à seleção. Então, você poderia falar alguma coisa que você sente da diferença? Existe a diferença de trabalho, existe diferença de ambiente, existe a diferença na resenha entre vocês do que vinha acontecendo com outro trabalho, para esse trabalho que está sendo feito agora? Acho que não é nem se só o trabalho, né? Mas eu acredito que a mudança a novidade gera mudança, né? Um treinador novo tem que mostrar mais, tem que sempre mostrar mais, tem que se dedicar mais. A gente vinha de resultados não tão bons, a gente tinha consciência disso, e quando as coisas não vêm acontecendo, a gente fica com a cabeça um pouco perturbada, e as coisas não cooperam, tanto que a nossa eliminação foi com um gol de mão. A gente ficou muito triste por isso, mas lógico, a gente se permitiu isso, a gente se permitiu chegar a esse momento, né? A gente podia ter liquidado muito antes a partida, mas muda sim, muda porque é novidade, e eu acho que as Olimpíadas nos ajudaram bastante também nessa questão da aproximação com o torcedor. Olimpíadas no Brasil, a torcida vendo a dedicação dos jogadores dentro de campo, os meninos correram pra caramba, não é à toa que eles conquistaram o ouro, e eu acho que o torcedor pôde ver mais de perto, né, a essência do jogador, aquilo que a gente quer, quando a gente se dedica, as coisas acontecem. Então, nessa primeira partida a gente fez isso também, e o torcedor viu, vocês viram, e a gente tem que estar focado para fazer isso na nossa próxima partida também, para cada vez trazer o torcedor mais próximo da gente, para todo mundo, tanto o torcedor como a imprensa, está sempre do nosso lado. Até em cima disso, Alisson, você que joga ali atrás, vê todo o posicionamento do time, tem mais envolvimento, tem mais comprometimento, e por que isso agora começou a acontecer? Bom, a gente entrou com essa mentalidade de erro zero lá atrás. Quando as coisas não vêm acontecendo, como eu falei, é difícil de tu ter um foco total. Tu entra sem saber o que vai acontecer na partida. E agora a gente entrou com a cabeça um pouco mais relaxada, até pelo Brasil ter vindo de um êxito agora nas Olimpíadas, né? Mas a gente tem que ter tranquilidade, com muito trabalho, muito foco, com o pé no chão. A gente fez uma grande partida, fizemos uma grande vitória, tivemos uma grande vitória, mas foi uma partida difícil, né? Contra um adversário muito difícil. E a gente entrou dessa maneira, com o pé no chão, focado, e a gente tem que entrar em todas as partidas assim, contra todos os adversários, tentar manter sempre um padrão de jogo, trabalhando bastante a bola, desgastando o adversário, né, e sendo efetivo lá na frente como a gente foi. O Alisson, aqui, ó, ainda em cima da pergunta do Galvão, qual que é a diferença para os jogadores quando vocês sabem que um técnico é muito cobrado e muito criticado pelo que faz, que as pessoas pouco gostam do técnico de vocês, e quando muda para um técnico que é tratado como unanimidade? Para os jogadores, qual é a diferença? Isso traz leveza no ambiente? Isso muda a segurança ou a insegurança em relação ao trabalho, quando você sabe que um técnico é muito criticado e o outro é tratado quase como unanimidade? Bom, as críticas não eram só para o técnico também, né? Eram para a gente, porque o técnico ele é sempre responsabilizado na derrota, só ele, mas também nós temos grande parcela disso, porque a gente entra em campo, aí a gente faz as coisas acontecer ou não. Como eu falei, quando a fase está ruim é difícil, é bola na trave, é gol de mão,
É muito complicado das coisas acontecerem. Pode ser que a gente se deixou abater em alguns momentos, mas a gente também, o professor Tite nos deu palavras de ânimo, nos ajudou bastante, fez um bom trabalho agora nesses poucos dias que a gente teve, organizou o básico, o simples da nossa equipe, e a gente, através do básico, né, voltando ao básico, voltando ao simples, a gente conseguiu fazer um jogo envolvente, trabalhando a posse de bola. Não teve um jogador que tu pode falar que foi mal na partida, todos que jogaram foram bem, principalmente também com a entrada do Coutinho. Ajudou bastante a gente também no segundo tempo. E esse é o caminho, é focar, trabalhar, cada um fazer a sua parte, cada um dar o seu melhor para o bem da equipe, que quando ganha um, todos são reconhecidos, e quando perde um, sobra para todo mundo, né, Galvão? Então, o futebol é assim, o futebol é coletivo, e a gente tem que trabalhar sempre dessa maneira. Vamos para a última, por favor. Oi, Alisson, tudo bem? Tudo bom. Alisson, queria que você falasse da tua dupla de zagueiros. O goleiro sempre vê o jogo diferente de todo mundo, né? Num ângulo diferente, com uma visão diferente, analisa diferente. E Marquinhos e Miranda foram muito bem contra o Equador e já vem jogando bem há algum tempo, né? O Marquinhos não tem nem, às vezes, porte de zagueiro, né? Parece que ele não vai chegar na bola, mas ele sempre chega. Teve uma casquinha que ele deu ali no segundo tempo que evitou um provável gol, uma finalização do Equador. Eu queria que você falasse dos dois e do relacionamento de vocês, da segurança durante o jogo, nos treinos, etc. Nosso relacionamento é muito bom, tanto dentro quanto fora de campo. O Miranda e o Marquinhos são grandes profissionais, grandes pessoas, assim como o Gil e o Jeromel, que está chegando agora também. O goleiro sempre tenta estar muito próximo dos jogadores que podem mais ajudar, né, dentro de campo, que são os zagueiros, que estão mais próximos ali. Eu, Miranda e Marquinhos, eu e Miranda, a gente já vem jogando há mais tempo juntos. O Marquinhos entrando na Copa América, né, teve oportunidade, foi muito bem. Ele passa uma segurança boa para a gente, tem muita velocidade, todo mundo olha para ele pelo porte físico, ninguém acredita muito, mas ele é um jogador de imposição física, de velocidade. É muito bom esse ponto que tu falou da bola que ele tirou. Eu falei para ele na hora, eu falei, tu tirou o gol. E o jogador do Equador ia entrando sozinho para cabecear, ia ser difícil, estava próximo à bola. Os dois fizeram uma boa partida, assim como toda a equipe. Né? Acho que é manter esse foco, essa dedicação que a gente vem tendo para os resultados vindo. Muito obrigado, Alisson. Obrigado, Paulinho. Valeu, gente. Boa noite. A programação de amanhã a gente coloca hoje à noite no site, ok? Obrigado.